Não são poucas as pessoas que se aproximaram do Evangelho e que não colheram os frutos que esperavam. Gente, portanto, que não viu ainda se cumprir na sua vida as promessas do Evangelho. O Evangelho promete paz. O Evangelho promete alegria indizível, incomunicável, indescritível. E essas pessoas não conhecem esse mundo de paz, de alegria, de sentido para viver. Se mantêm atreladas à fé cristã porque têm medo. Medo de serem disciplinadas por Deus, de serem castigadas, medo de serem lançadas no inferno. Estão, portanto, num limbo. Não têm aquilo que o chamado mundo lhes oferece, porque há um pudor, há um escrúpulo, há um temor, mas ao mesmo tempo não conhecem suficientemente o Evangelho a ponto de seguirem a Jesus Cristo a partir de um movimento espontâneo do Espírito, porque estão apaixonadas e encontram em Cristo o que experimentalmente sabem que não encontrariam em outro lugar. Como que isso pode acontecer? Em João, capítulo 8, nos versos 31 e 32, o Senhor Jesus mostra com muita clareza como que o contato com a verdade pode ser libertador, ou quais são as condições para que a verdade liberte o homem. Diz assim o verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Pessoas, portanto, que tomaram a decisão de se tornar membros de uma igreja qualquer, vamos assim dizer. Se vós permanecerdes na minha palavra, me permita dizer, falta este papo reto em muitas igrejas. Se vós permanecerdes na minha palavra, não é decorar os artigos de fé de uma tradição teológica qualquer. Veja só, é permanecer na palavra de Cristo, é ter contato com Cristo, é amar a Cristo, é conhecer o Evangelho de Cristo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, com isso, o Senhor Jesus está dizendo que a verdadeira experiência de conversão se manifesta no discipulado, na decisão consciente de se submeter moral e intelectualmente ao Evangelho de Jesus. No verso 32, o Senhor Jesus fala dos efeitos desta fé que vem acompanhada de obediência e decisão consciente de imitar Jesus Cristo. E conhecereis a verdade. Está falando, portanto, de um conhecimento que não pode ser simplesmente um conhecimento doutrinário. Não se trata de mera compreensão intelectual da verdade. Ele está falando de um conhecimento íntimo da verdade. É mais do que você afirmar uma proposição de natureza teológica. É mais do que você verbalizar fé num versículo qualquer da Bíblia. Esse conhecimento é um conhecimento da excelência da verdade. É alguma coisa que vem acompanhada de afeição pela verdade, de amor pela verdade, e é um conhecimento que só é adquirido numa relação de obediência, numa relação de fidelidade, que permite, através da vida, das tribulações, do sofrimento, da fé que movida a coragem, mantém-se fiel a Jesus Cristo no momento da mais alta prova, e tudo isso então contribuindo para que a verdade ganhe corpo e revele toda a sua beleza, e não apenas isso, o seu papel libertador. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando que a verdade liberta? Quando a verdade é compreendida com a mente e o coração. Quando você tem alguma coisa a dizer para si mesmo. Quando você, portanto, quando essa verdade, veja só, tem um conteúdo proposicional. São alguns fatos referentes à fé que você está em condição de apresentar para si mesmo. Alguma coisa, portanto, que envolve o uso da razão, para a qual você olha, sobre a qual você pode pensar e ter algo a dizer para si mesmo. Mas veja só, é mais do que isso. É alguma coisa que encanta, é alguma coisa que comove, é alguma coisa que você conheceu na vida. A palavra permaneceu em você, você se tornou um discípulo, você seguiu a Jesus, você atravessou por vales,
com ele, você ao lado dele foi objeto de escárnio, de perseguição. Pessoas, em razão da sua associação a ele, quiseram dar cabo da sua vida. E você perseverou. E nessa relação de obediência, a verdade foi ganhando corpo. E aí, então, ao ver o efeito da verdade, a excelência da verdade, o poder da verdade, você veio a viver essa experiência da libertação. O que é a libertação? É você ficar livre de tentativas infantis de ganhar o amor de Deus. É você crer no Evangelho. É você crer que o homem é justificado pela graça de Deus mediante a fé e não mediante trabalho duro, desempenho, não mediante até mesmo exercício do amor. Há um momento que é o momento da agonia, em que você clama por misericórdia. Isso não é amor, isso é fé. Mas a partir do momento que você crê, você, ao ser liberto da culpa, do medo do inferno, da condenação, ao ver Moisés, a lei, o inferno se silenciarem, você prova de uma outra libertação, que é a libertação do pecado. Esse é o sentido de conhecereis a verdade vos libertará. Você será tornado livre para amar. E isto em razão do fato de estar se sentindo amado. Você então fará a obra do salvo, não para ser redimido, mas porque esta redenção já faz parte da sua vida.